Hello, people! Já tá com medo até de investir, né? Agora que tu tá estudando, que tu sabe que mesmo investindo você tem risco de perder o dinheiro, tá até com medo disso, né? Calma, relaxa. A gente tá aqui justamente para desmistificar todo esse tema. Óbvio, sempre existe risco. Ao acordar, a gente já tem risco, né? Risco de, ou até ao ir deitar, temos o risco de não acordar e assim por diante. Você tem risco ao atravessar a rua, mesmo atravessando a rua de maneira correta. Então, sempre existe risco. Eu preciso mitigar, minimizar, né, esses riscos. E falando em riscos, agora, nossa última aula falando de riscos aqui sobre princípios de investimento. E lembra sempre que o maior risco que o investidor teme e que o maior risco que ele tem é de perder parte do dinheiro. E agora a gente vai falar aqui de dois riscos que estão interligados, os riscos sistemáticos, né, risco sistêmico ou não sistemático. Sistemático lembra do sistema. Lembra os mais antigos aí, né? Vou entregar a idade, né? No final dos anos 90, né? Próximo dos anos 2000, teve ali um risco, se falava aí do bug do milênio, né? Que era o risco dos computadores aí terem um problema gigantesco ali, e aí se monitorou muito esse bug do milênio por conta da virada ali do milênio 1999 para 2000 e assim por diante. Então lembra que assim, o sistema inteiro estava em risco por conta do bug do milênio, ou do risco do bug do milênio. Risco sistemático, ele envolve o sistema. O sistema inteiro deu merda. Eu costumo dizer que esse aqui é o famoso deu merda. Risco sistemático é aquele que eu, investidor, não consigo me proteger. Professor, mas tu acabou de falar que a gente sempre tenta minimizar, mitigar esses riscos ali. E a gente está estudando justamente para que o nosso cliente ele não corra risco de perder o dinheiro dele. E aí tu me diz que o risco sistemático não tem como se proteger? Exatamente. Não tem como se proteger. O risco sistemático eu não consigo me proteger porque ele afeta o sistema inteiro. Lembra a história do bug do Millennium lá, né? Podia afetar o sistema inteiro, o sistema mundial, inclusive de computadores e outras situações. Por isso aí houve toda uma preparação antes disso, né? Olhando lá para o bug do Millennium. A maioria nem sabe do que eu estou falando, mas pensa em risco sistemático, algo que afeta o sistema inteiro. Por exemplo, a pandemia de Covid-19, ela afetou todos os setores, todos os sistemas, porque eu não imaginava ter uma pandemia no ano de 2020, né, final de 2019, início de 2020, afetando o mundo inteiro com lockdown, entre outras coisas. Então, indiferente aí do setor, por exemplo, de bolsa de valores que você estava posicionado, você perdeu dinheiro. No início da pandemia, nós tivemos a bolsa de valores aí caindo lá de 100 mil pontos, mais ou menos, para algo em torno de 60, 70 mil pontos, até menos do que isso, né? Nós tivemos, olhando para o mundo afora, outras crises globais, né? Onde o sistema inteiro, toda uma bolsa de valores, a crise de 29, lá nos Estados Unidos, né? A própria situação que foi prevista, mas olhando para a crise de 2009, ali do subprime, 2008, 2009, havia como se proteger se tivesse sido feito antes, mas acabou afetando todo o sistema e por isso que eu não consigo prever. Já o risco não sistemático é aquele risco que afeta setores, e aí eu consigo me proteger com uma coisa chamada diversificação. Diversificação é uma coisa que eu consigo aí para me proteger do risco não sistemático. Então tá, sistemático não consigo me proteger, não sistemático consigo me proteger. O que é o risco não sistemático? Imagine que você tem aí ações de diversos bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander, Nubank, Banco Inter e etc. E o setor de bancos começa a ir muito mal. Todo o seu dinheiro está no setor de bancos. Automaticamente, o setor indo mal, você vai mal. Mas imagine que você tem um pouco no setor de bancos e um pouco em outros setores, setor de commodities, por exemplo, né? Vale, Petrobras, etc., que está subindo muito.
Então, automaticamente eu estou protegido, porque aqui eu não tenho todos os ovos na mesma cesta, né? Eu não tenho todo o meu dinheiro num lugar só. Ele está caindo um pouco, mas do outro lado está compensando porque está subindo bastante. Então, risco não sistemático é aquele risco que afeta um setor específico, certo? E se eu não estiver exposto naquele setor ou não tiver com todos os meus ovos naquela cesta, eu consigo balancear e ter rentabilidade em outros lados. Então, isso é importante. O risco não sistemático é a diversificação, de acordo com Warren Buffett, né? Inclusive é o único almoço grátis do mercado, a diversificação, porque ela te protege aí do risco não sistemático de você ser afetado em alguns setores específicos. Já o risco sistemático, ele é mais raro de acontecer, mas eu não consigo me proteger dele, mesmo que eu diversifique, mesmo que eu tenha diversas outras proteções, eu não consigo me proteger. Importante você entender esse conceito. Na próxima aula a gente fala de um outro conceito importante quando a gente fala de investimentos, e aí nós finalizamos mais um módulo, mais uma parte do nosso preparatório de CPA 10 aqui da Francesca Educação Financeira.